volto, que o Boa Meet noite, sempre pede obrigada. autorização. Deixa eu ver. Pronto, já está gravando. Gente, boa noite. É um prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, a gente tem aqui bastante gente nova no grupo. O meu nome é Divonaldo e atualmente eu lidero o grupo da BC2 aqui em Maceió, que é basicamente um grupo de estudos, né, voltados para o diálogo entre ciência e religião, né? E a gente discute de tudo, né, a partir de uma cosmovisão cristã, né? E hoje, na apresentação de hoje, a gente vai falar sobre, a gente não, o Tiago, né, sobre crítica textual do Novo Testamento, né? Para quem não conhece o Tiago, ele já apresentou, inclusive, numa jornada de fé e ciência lá em 2019, se não me engano. Já esteve conosco presencialmente também em outras reuniões presencialmente, falando sobre Jesus histórico. Mas ele também é formado em História, né, pela UFAL, é mestre em Sociologia e está atualmente fazendo doutorado. E também é Serviço pastor social, não sociologia, serviço é, social. serviço social. Valeu, Tiago. E também ele já é pastor na Igreja Batista. E agora ele está com a palavra para apresentar sobre crítica textual do Novo Testamento. E como de costume, sim, a não ser que ele autorize, né? Mas durante a reunião a gente pede que vocês desliguem microfones e depois que ele apresentar, vocês vão poder fazer comentários ou perguntas dentro do possível, certo? Tiago, fica à vontade. E mais uma vez, um prazer imenso tê-lo aqui no grupo. E manda abraço aí. Obrigado, Ed. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Um prazer grande estar aqui com vocês. Como o Ed falou, né, a gente já se conhece desde o final de 2018, né? Tive a oportunidade de estar com o grupo em 3 semanas, né, onde a gente conversou sobre o Jesus histórico, falou sobre confiabilidade do Novo Testamento, né? E eu tive a oportunidade em 2019 de participar dessa jornada, né, de ciência e fé, que foi muito bacana, falando também sobre o Jesus histórico. Então, pessoal, mês passado, o Ed me convidou para participar das reuniões, né, na verdade, dessa reunião, e disse que eu podia escolher um tema, né? Então é difícil escolher um tema porque eu não sei o que a galera curte ou quais são os interesses. Sei que o pessoal é muito interessado em muitas coisas, né? Temas relacionados à ciência e fé. Mas aí eu propus para ele crítica textual, porque é um tema que eu tenho estudado muito, assim, nos últimos anos, né? Claro que eu não sou profissional, bem longe disso, né? Meu conhecimento não é muito profundo, mas é um tema que eu gosto. E a partir daí ele gostou da ideia e eu preparei alguma coisa para a gente conversar hoje, nesses próximos minutos, sobre a crítica textual do Novo Testamento. Beleza? Então, pessoal, eu vou aqui tentar apresentar os slides, porque na última experiência que eu tive com o Google Meet, eu apanhei um pouco, mas eu vou tentar apresentar, compartilhar aqui para os irmãos. Deixa eu ver. E é um diálogo, tá certo, pessoal? Eu sou bastante informal, né? O material está bem simples e, ao final, né, dessa exposição, a gente pode conversar um pouco sobre a crítica textual, né? Sobre perguntas que aparecerem, né? Alguma coisa que que os colegas quiserem saber, beleza? Então, vamos lá. Ed, tu me disse se estiver aparecendo na tela, viu, velho? Tá Beleza. aparecendo aí? O slide não, tá aparecendo a tua tela. E aí? Tá aparecendo a tela do Meet, só. Tela do Meet, né? Tá. Deixa eu tentar de novo. E agora foi? Tá carregando, né? Agora foi, carregando, estou vendo agora. Pronto, beleza. Só não tá em tela cheia. Pronto. Tá em tela cheia, né? Agora? Ainda não. Ainda não, tá não em tela cheia ainda. Bicho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar pelo WhatsApp essa apresentação e tu compartilha para mim enquanto eu vou falando, pode ser? Pode ser. Eu vou abrir Pronto, aqui então, o slide. pessoal, bem rapidinho, eu vou compartilhar aqui com o Ed para poder passar os slides, porque como eu fiz os slides, bem rapidinho, viu? Tiago, tu fez no Google Drive ou no PowerPoint do Eu fiz PC mesmo? no PowerPoint mesmo, fiz no PowerPoint mesmo, bem Estou rapidinho. perguntando porque
às vezes algumas coisas, quando é do PowerPoint vai para o Drive, ele não formata bem. Né? Pronto, mandei para o teu WhatsApp. Aí tu me disse que chegou, viu? Tá carregando aqui. Pronto. Ainda não chegou. Então, pessoal, enquanto tu chega lá, vamos começar a falar, né? Olha só. A crítica textual é um assunto que não é assunto de igreja, né? É um assunto, é uma disciplina, né? Ou uma ciência para alguns. Tem os seus aspectos técnicos, né? E, como eu tinha falado para vocês, o objetivo aqui é a gente iniciar o assunto, né? A gente iniciar um diálogo, né? Eu coloquei o título, Introdução à Crítica Textual, mas talvez seja menos do que isso, né? É só uma provocação para a gente poder falar sobre esse assunto, ou para a gente apresentar alguns pontos fundamentais sobre esse assunto. Então, pessoal, vejam, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: quantos de nós já, ao abrirmos Bíblias, a gente não já se deparou com textos em colchetes? Não é? Quantos de vocês já se depararam com textos em colchetes que aparecem em alguns momentos nas nossas Bíblias, né? Ou quantos de nós já compararam versões da Bíblia, o mesmo texto em diferentes versões no Novo Testamento, e a gente percebeu diferenças que vão além daquela diferença da linguagem, por exemplo, da NVI para a linguagem de hoje, para a RC, né? E quantos de nós já se perguntaram alguma vez sobre, na verdade, eu acredito que todos já se perguntaram isso, né? Mas aquela pergunta sobre os originais da Bíblia. Muitas vezes você está assistindo uma pregação, aí o pregador diz, olha, no original diz assim, né? Olha, nos originais está escrito dessa forma, né? Então, será que quando a gente ouve isso, a gente tem noção do que significa o original, ou o que seriam os originais? Ou será que a pessoa que está dizendo isso, ela sabe exatamente a que ela se refere quando ela está falando originais, né? Então, a grande pergunta é, será que a gente tem acesso aos originais da Bíblia hoje em dia? Então, essa é a grande pergunta, né? E essas seriam as perguntas iniciais para a gente começar a nossa fala, né? Ou para a gente começar o nosso diálogo. E aí, chegou, meu irmão, os slides aí? Chegou sim, eu estou abrindo, vou apresentar agora. Pronto, show de bola, meu irmão. Então, enquanto está abrindo, pessoal, outra coisa que eu preciso falar é que o título é Crítica Textual do Novo Testamento, mas crítica textual não se refere só à Bíblia e não se refere só a textos religiosos, né? E a gente também poderia falar sobre crítica textual do Antigo Testamento, mas são duas coisas diferentes, o Antigo Testamento e o Novo, de modo que hoje a gente vai estar falando apenas sobre a crítica textual do Novo Testamento, ok? Beleza, tá aparecendo. Muito obrigado, meu irmão. Então pode passar o primeiro slide, que são as perguntas que eu já fiz. As perguntas iniciais. Passou não aí, foi? Tá, não, passando não. Acho que é uma opção que você tem que marcar que, tipo, do jeito que tá aí, tá marcado para ficar na página inicial só. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar. Pronto, passou agora. A pessoa mais indicada para falar sobre o Google Meet. Beleza. Então, essas perguntas nós já fizemos, né? Sobre os textos que aparecem na Bíblia em colchetes, sobre as diferenças nas diferentes traduções, que são diferenças que vão além da questão da linguagem. E a terceira pergunta, em relação aos originais da Bíblia. Você já se perguntou onde estão os escritos originais da Bíblia, ou como ter acesso a eles? Né? Pode passar, meu irmão. Então, as respostas a estas e a muitas outras questões sobre as escrituras podem ser encontradas no estudo da crítica textual. O que nos leva a outra pergunta, né? Que é crítica textual. Então, pode passar. Quem vai falar com a gente, quem vai nos dizer a respeito dos originais da Bíblia, quem vai nos dizer a respeito dessas diferenças nas versões, quem vai nos dizer sobre os textos em colchete, é exatamente a crítica textual. Então, o que seria isso, pessoal? Aqui eu coloquei alguns pontos para
chegar no conceito de crítica textual, mas antes de chegar no conceito de crítica textual, explicando cada um daqueles pontos, né? Os textos em colchete que aparecem nas nossas Bíblias, nas boas Bíblias, né, que se preocupam em dar essa informação, se referem a textos que não aparecem nos manuscritos mais antigos, né? Por exemplo, o exemplo clássico, o final de Marcos, né? A partir do versículo 9 do capítulo 16. As diferenças nas versões da Bíblia, muitas vezes a gente pensa que são diferenças porque é uma opção do tradutor, não é? Ou é muitas vezes um erro de tradução. E pode ser uma opção do tradutor, pode ser um erro de tradução, mas é muito provável que aquelas diferenças elas se refiram às variantes textuais. E a gente vai falar sobre variantes textuais no decorrer da nossa conversa, né? E sobre os textos originais. Onde é que estão os textos originais? Na verdade, a gente não tem, hoje em dia, acesso aos textos originais. Na verdade, nós não temos há milênios, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, para entendermos o que é crítica textual e a sua importância, o primeiro ponto. As escrituras do Novo Testamento chegaram até nós por mãos humanas. Esse é o primeiro ponto, né? A gente sabe, nós como cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, né? Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram, né, as escrituras sagradas, mas a gente sabe que foram homens que escreveram. E esses homens escrevem estes textos em um contexto muito específico, né? E estes homens estão sujeitos a dificuldades, estavam sujeitos a muitas dificuldades naquela época, e não só homens escreveram esse material, mas homens se encarregaram da transmissão desse material. Então, tanto a escrita quanto a transmissão do texto do Novo Testamento é obra humana, e como obra humana, não tanto a escrita, né, porque a gente crê na questão da inspiração, mas a transmissão, ela está sujeita a uma série de situações indesejáveis, por exemplo, erros, né? Então, como a gente não tem os originais, como o que a gente tem são cópias das cópias das cópias, e como homens se encarregaram de copiar à mão os textos do Novo Testamento, desde o primeiro século até o início da Idade Moderna, né, até a criação da imprensa no século XV, então nós temos as chamadas variantes textuais, porque os copistas nos seus trabalhos cometiam todo tipo de erro. E esses erros cometidos pelos copistas são exatamente as diferenças nos textos que a gente encontra nos diferentes manuscritos e nas diferentes versões que a gente encontra hoje em dia. Ok, pessoal? Então, esses são os dois primeiros pontos. O terceiro, nenhum dos manuscritos originais, chamados de autógrafos, chegou até nós, né, como eu já tinha mencionado, e as cópias foram feitas à mão por um período de aproximadamente 1.400 anos. Então, os textos originais, amados, escritos no primeiro século, escritos em papiro, eles perecem com o uso do tempo, e nenhum desses autógrafos, né, que é como a gente chama os manuscritos originais, nenhum desses autógrafos chegou até nós, né? Então, até a invenção da imprensa, no século XV, né, Gutenberg constrói, né, a primeira prensa, né, e a gente tem o primeiro livro publicado nessa época e o primeiro texto grego do Novo Testamento publicado em 1516. Até esse momento a gente tem apenas cópias manuais. E uma pessoa que copia manualmente um texto, ela está sujeita a erros, né? E o último ponto desse slide é aproximadamente 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Então, veja, a gente tem uma notícia ruim e uma notícia boa, né? Qual é a notícia ruim? Que a gente não tem os originais, que a gente não tem acesso aos textos originais. E qual é a notícia boa? É que a gente tem 6.000 manuscritos antigos com cópias gregas do Novo Testamento, né? E esses manuscritos, eles vão desde o segundo século até o final da Idade Média. Não há, meus caros, nenhum texto da Antiguidade que tenha tantos testemunhos quanto o Novo Testamento. Se a gente considera, e a gente deve considerar, a quantidade de manuscritos como uma das provas da autenticidade do texto, a gente não tem como comparar a confiabilidade do Novo Testamento com a confiabilidade de nenhum documento antigo. O Novo Testamento ele é muito mais confiável, né? Só que esse é um outro assunto, a gente não vai falar hoje sobre confiabilidade do texto. Mas só para falar que nós temos 6.000 manuscritos gregos. Então, essa notícia é uma notícia boa. 6.000 manuscritos gregos, e se a gente for considerar manuscritos em latim, manuscritos em copta, em siríaco, em árabe, manuscritos nos diversos idiomas nos quais o texto do Novo Testamento foi
produzido nesse período, foi copiado nesse período, a gente tem mais de 24 mil manuscritos, né? Então, a gente tem muito documento, tem muitas testemunhas ou muitos testemunhos do texto. A grande questão, meus caros, é a seguinte, considerando só os manuscritos gregos, né? A gente tem 6 mil manuscritos, nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Exatamente por esses motivos que eu elenquei antes, né? As escrituras, elas chegam até nós por mãos humanas, a transmissão delas durante 15 séculos, né, 14 séculos, é feita manualmente e a gente não tem os originais para comparar, né? Então, o que nós temos hoje é um vasto testemunho, aproximadamente 6 mil textos gregos antigos, mas nenhum deles é igual ao outro. Então, meus caros, o Novo Testamento ele tem mais variantes textuais do que palavras, muito mais. O Novo Testamento ele tem centenas de milhares de variantes textuais. E isso, eu estou apresentando esses dados para chegar na questão do que é crítica textual e a importância da crítica textual. Então, considerando a inexistência dos autógrafos, considerando a grande quantidade de variantes textuais, se faz necessário um estudo, um método, um tipo de investigação para que a gente, ao estudar estas cópias, possa chegar ao texto original, o texto inicial, ou chegar no mais próximo possível dele. É aí que entra a crítica textual. Então, pode passar, Ed. Então, exatamente isso. Considerando as informações anteriores, né, se faz necessário um processo de investigação com o objetivo de determinar o grau de confiabilidade do seu texto. E essa investigação é exatamente a crítica textual, ok? Então, a palavra crítica, ela vem do grego krisis, né, julgamento, que tem a ver com o julgamento que se faz a partir das evidências, e textual, porque é um estudo que se refere unicamente ao texto, em comparação, por exemplo, com a crítica histórica, com a crítica literária. Então, o estudo da crítica textual se refere exatamente ao texto, e no estudo da crítica textual, embora a gente utilize a história e ferramentas auxiliares da história, mas não é um estudo que versa sobre a teologia, sobre a doutrina, sobre o conteúdo ou sobre a história no que se refere à circunstância da produção do texto. Ok, pessoal? Então, quando a gente estuda a crítica textual do Evangelho de Lucas, a crítica textual não vai dizer o contexto no qual Lucas escreveu. É isso que vai dizer a crítica histórica. Ok? Mas a história auxilia a crítica textual e o conhecimento da crítica textual ajuda a história. É uma relação de reciprocidade. Reciprocidade dialética, né? Seguindo adiante, pode passar para o próximo slide, meu irmão. Eu trouxe aqui só umas fotos, né, só para ilustrar alguns manuscritos antigos, tá bom? Não tem o nome deles, mas na frente eu vou apresentar alguns e dizer o nome. Pode passar. E aí a gente vai chegar num conceito. Eu trouxe 3 conceitos diferentes de crítica textual. 2 de autores brasileiros e um de um autor dos Estados Unidos. O primeiro é o Wilson Paroche. Crítica textual do Novo Testamento é o estudo do texto neotestamentário com o propósito de assegurar que as palavras que lemos hoje correspondam da forma mais plena possível àquelas que os apóstolos e evangelistas escreveram tantos séculos atrás. O segundo autor brasileiro é o Paulo Anglada. Ele não chama de crítica textual, ele chama de manuscritologia, porque alguns autores eles têm um preconceito com o termo crítica. Eles acham que crítica é algo pejorativo. Então, ele prefere chamar de manuscritologia. Mas quando a gente vê no texto do Paulo Anglada o termo manuscritologia, ele está se referindo à crítica textual. Então, ele escreve: a manuscritologia do Novo Testamento, portanto, é a ciência que se dedica ao estudo dos manuscritos do Novo Testamento com vistas à identificação do texto original inspirado, os autógrafos. E o terceiro autor, Paul Wegener, ele diz: a ciência e a arte que procura determinar a leitura confiável de um determinado texto. Então, os 3 autores dizem a mesma coisa, de formas diferentes. O que é crítica textual? É o estudo dos manuscritos que a gente tem, aos quais nós temos acesso, com a finalidade de chegar até o texto original, quando a gente não tem o texto original. Beleza? Então, o objetivo é chegar numa leitura confiável. No universo de inúmeras variantes textuais, qual é a variante mais antiga e qual é a variante mais confiável? Então, existe toda uma técnica, né? No caso, todo um método para se chegar a esses resultados. Beleza, pessoal? Pode seguir adiante. Contexto de escrita do Novo Testamento. Então, pessoal, vou trazer algumas informações básicas sobre o contexto, né, do primeiro século.
da escrita do Novo Testamento, para depois voltar para alguns pontos. Olha só, coloquei aqui 4 pontos, né? O primeiro, o predomínio da cultura oral. O segundo, os baixos índices de letramento. O terceiro, a perseguição. E o quarto, o grego koiné, a cultura helenística. Então, vejam, primeiro século, no Oriente Médio, no mundo greco-romano, a gente tem o predomínio de uma cultura oral. Os textos, eles eram escritos para serem lidos para uma plateia que os ouvisse. Então, isso não quer dizer que todo mundo fosse analfabeto. A cultura judaica, a cultura bíblica, né, originária do judaísmo, era uma cultura alfabetizada, e em comparação com o mundo greco-romano, os judeus eles eram muito mais aculturados no que se refere não sei se aculturados é a palavra correta, eles eram muito mais letrados, né? Então, mesmo comunidades pequenas tinham a sua sinagoga e tinham lá pequenos centros de ensino, né, de modo que as crianças tinham acesso. O que também não implica que todo mundo em Israel soubesse ler e escrever, tá bom, pessoal? O fato de Israel ter uma cultura que era mais letrada não implica que não houvesse analfabetos ou que eles fossem privilegiados de modo a não ter analfabetos, né? Mas o fato é que, nesse contexto do primeiro século, da pregação do evangelho, da escrita do primeiro século, a gente tem, a escrita do Novo Testamento, a gente tem o predomínio da cultura oral, tanto no mundo grego quanto no mundo romano. Então, aquilo que se escrevia, os materiais de escrita, eles eram caros, eles não eram acessíveis, né? Então, aquilo que era escrito era lido para uma comunidade. Isso influenciava na maneira como as pessoas escreviam, porque os textos eram escritos com uma forma que favorecesse a memorização. E a gente tem reflexo disso no texto do Novo Testamento. E também no Antigo Testamento, né? A gente tem algumas questões de forma no texto que favorecem, né? Algumas questões de métrica, né? De estrutura, que favorecem o ouvinte favoreciam que o ouvinte decorasse ou aprendesse aquele texto, né? Isso é importante porque quando a gente fala que Jesus cumpre o seu ministério e é crucificado e ressuscita no início dos anos 30 do primeiro século, e que os evangelhos são escritos depois de 40 anos, né? Um dos fatores que contribui para essa capacidade de reproduzir o ensino de Jesus era a poesia do ensino, né? A forma como Jesus ensinava. Isso permitia com que os discípulos pudessem lembrar de um discurso e reproduzir no seu texto, né? De modo que uma plateia de ouvintes pudesse também decorar aquelas palavras. Beleza? Então, primeiro item, essa questão da cultura oral. O segundo item, os baixos índices de letramento que acometiam toda aquela região. Então, se a gente fala que em Israel o índice de letramento era alto comparado às outras regiões, a gente deve lembrar que os evangelhos e os textos do Novo Testamento não são escritos para ficar em Israel, né? Eles são escritos para se espalhar por todo o mundo antigo. Então, nesses lugares não havia um número grande de pessoas alfabetizadas, né? Então, esse é um outro ponto nesse contexto da escrita do Novo Testamento. E um ponto importantíssimo é a perseguição. A gente tem os cristãos sendo perseguidos em Israel, a perseguição no início da igreja, que sofre a primeira comunidade cristã pelas autoridades de Jerusalém. A gente tem, posteriormente, os cristãos sendo perseguidos no Império Romano. A gente tem os cristãos sendo perseguidos por comunidades locais, onde os missionários vão pregar o evangelho. Então, o cristianismo do primeiro século é um cristianismo que nasce debaixo de perseguição e se espalha debaixo de perseguição. Isso influencia a maneira como os caras escrevem, isso influencia a transmissão do texto, isso influencia até mesmo o fato da gente não ter os originais, né? Da gente ter poucos documentos desse período, né? Não só porque isso é muito... quanto mais antigo, a probabilidade da gente ter é menor, mas porque esse contexto de perseguição era um contexto que não favorecia a ter material guardado, sabe? Dentre outras coisas, né? Então, estou simplificando e adiantando essa parte. E o último ponto, o grego koiné, né? Grego koiné, o grego falado no período helenístico. Se a gente pega o idioma grego, a gente tem o grego clássico, né, da época dos filósofos, da época de Sófocles, de Heródoto, né, dos grandes clássicos. A gente tem o grego koiné, que é o grego tido como grego comum. Essa palavra koiné vem de koinos, né, do grego, que é exatamente comum, e é o grego falado no período helenístico, desde a época da expansão de Alexandre até o terceiro século da era cristã. Depois a gente tem o grego bizantino e a gente tem o grego moderno hoje. Então, na época
da escrita do Novo Testamento, da pregação inicial do Evangelho, o grego era como se fosse o inglês de hoje. Você queria se comunicar com o mundo, você escrevia em grego. Né? Hoje em dia, você quer se comunicar com o mundo, você escreve em inglês e joga na rede. Né? Então, o grego koiné foi uma ferramenta importante, né, nesse processo. E a cultura helenística. O que era a cultura helenística? A cultura que era resultado de uma fusão entre a cultura grega, trazida do Ocidente por Alexandre Magno, com a cultura do Oriente, que ele encontra no Oriente, nesse processo de expansão para o leste. Né? Então, a cultura helenística, ela influencia o judaísmo desse período intertestamentário, que influencia o cristianismo desse primeiro século. Beleza? Então, esses 4 pontos, eles estão interrelacionados, eles têm uma importância muito grande nessa questão da escrita e na transmissão do texto. Pode passar adiante, para a gente não ficar muito nisso, porque tem outras coisas. Olha que legal. Então, escribas e copistas. Quem é que fazia a cópia dos textos? Quem é que fazia esse processo de transcrição? Né? Eram exatamente os escribas, ou também chamados de copistas. Né? Então, a despeito dessa comunidade iletrada, ou com baixo nível de escolaridade, a gente tem, a partir do primeiro século, no Império Romano, um processo de difusão de materiais escritos, né, de difusão da escrita, por diversos motivos. E os escribas se popularizam. Né? Também é um período, esse período dos escribas é um período de influência da cultura grega. Acabei repetindo o que já tinha falado antes sobre cultura helenística, né? E aí, os escribas eram encarregados de edições e transcrições de livros, era a elite intelectual da época. Aqui, pessoal, são 2 desenhos, o primeiro não está abrindo, mas não tem problema, que era um escriba egípcio, e aqui, onde a gente vê um cara na frente e 2 caras escrevendo, é o que a gente chama de escritório. O que era o escritório? Era uma oficina de produção de cópias de manuscritos. Né? Então, inicialmente, os textos do Novo Testamento são copiados por escribas amadores. Exatamente por esse contexto de perseguição, esse contexto em que o cristianismo ele ainda é marginalizado, né? Então eles não têm acesso aos melhores materiais e aos melhores profissionais. Posteriormente, na medida em que o cristianismo se populariza, na medida que o cristianismo ele perde o status de religião ilícita, né, de religião proibida em Roma, para ser permitida e depois ser oficializada, a gente vai ter escribas profissionais, entre aspas, e a gente vai ter essa instituição do escritório. Então, o que era o escritório? Um cara pegava um texto que seria transcrito, e ali você teria algumas pessoas que seriam os escribas que iriam ouvir a declamação do texto por aquele supervisor e iriam fazer, ao mesmo tempo, essas diversas cópias. E o supervisor iria lá checar, né, para ver se estava tudo saindo como deveria sair. Beleza? Então, a gente tinha os escribas que trabalhavam individualmente, tinha os escribas amadores, os escribas, entre aspas, profissionais, e tinha o escritório. Pode passar adiante. Os materiais de escrita, né? Quando a gente fala sobre a escrita do Novo Testamento, quais eram os materiais que eram utilizados? Então, veja, trouxe aqui 3 materiais, né? O papiro, o pergaminho e o papel. Todo mundo conhece esses 3 materiais, na verdade, né? O papiro é de origem egípcia, ele era fabricado a partir do junco, de um tipo específico de junco, que era encontrado em 3 lugares específicos, né, nas margens do rio Rulé, na Fenícia, nas margens do Jordão e nas margens do Nilo. E o papiro ele era utilizado no Egito desde o 3º milênio antes de Cristo. Né? Qual a importância do papiro? É que, provavelmente, os textos originais, os autógrafos, eles foram escritos em papiro. Então, os textos cristãos, os manuscritos cristãos dos 3 primeiros séculos, eles eram escritos em papiro. Beleza? Então, por isso eu coloquei aqui, utilizado pela igreja até o 3º século, ou utilizado pelas comunidades cristãs, né? O segundo material, o pergaminho, era mais caro, era mais durável, né, do que o papiro, feito de pele de cabra ou de ovelha, também era chamado de couro velino. E o nome, pessoal, pergaminho, vem da cidade de Pérgamo, né? Todo mundo que conhece o livro de Apocalipse conhece a cidade de Pérgamo, né? Por que o pergaminho vem da cidade de Pérgamo? Porque foi na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, que se desenvolveu a técnica de produção do pergaminho, né? Então a gente não pode confundir pergaminho simplesmente com o couro onde se escreve, tá bom? Era pele de cabra ou de ovelha, mas havia todo um processo para que esses itens, né, se tornassem no pergaminho para ser escrito.
E a partir do terceiro século da era cristã, a gente tem os documentos, né, as cópias do Novo Testamento sendo escritas em pergaminho, e esse uso do pergaminho vai até a Baixa Idade Média. E o papel, né? O papel foi criado na China, na virada, né, do primeiro para o segundo século, é introduzido na Europa ainda na Alta Idade Média, e começa a ser usado pelos cristãos a partir do século XII. Então, esses são os três materiais, né, nos quais os manuscritos do Novo Testamento estão escritos. Pode seguir adiante, mano. Eu só dei olho aqui no meu cronômetro para não passar da hora. Então, nós falamos sobre materiais, falar dos formatos, né? Basicamente, dois formatos, os rolos e os códices. Então, a gente tem aí, é autoexplicativo, né? O rolo, todo mundo sabe o que é rolo, e o códice eram as folhas, seja de papiro ou seja de pergaminho, organizadas de forma a formar um caderno, né? Então, a partir do terceiro século, os cristãos vão dar preferência para os códices, por vários motivos. E a gente tem um dos manuscritos mais conhecidos do Novo Testamento em forma de códice. Beleza? Pode passar adiante, irmão. Aqui, Nomina Sacra, eu trouxe só por curiosidade, né? Porque tem muita coisa que não dá para falar, tá bom? Por conta do tempo, eu tive que escolher algumas coisas. Então, o que são os Nomina Sacra? Vejam só. As primeiras comunidades cristãs, elas não tinham facilidade para ter material de escrita. E a gente está numa cultura, como eu falei para vocês, que é uma cultura muito oral, né? De modo que não é imprescindível que todo mundo tenha a sua cópia do texto, né? Os textos, sejam os textos greco-romanos quanto os textos do Novo Testamento, eles são produzidos para serem lidos para as pessoas que estão ouvindo, né? As comunidades recebem a palavra pela audição, né? Isso não é o desprezo pela palavra escrita, né? Porque desde o momento em que Deus escreve os mandamentos nas tábuas do além, a gente tem a cultura de Israel, a cultura judaica, muito ligada à palavra escrita. Mas nesse momento, nessa época de palavra, de cultura oralizada, nesse contexto de perseguição, com a dificuldade para ter acesso a materiais de escrita, era muito importante, pessoal, utilizar o máximo de material, o máximo de espaço em cada texto. Então, se você pega uma folha de papiro do primeiro século, ela é toda escrita, né? Não tem espaços, não tem separação entre as palavras, e eles utilizavam muitas abreviações. A gramática grega, ela permite abreviações, de fato, mas existiam tipos específicos de abreviação no texto do Novo Testamento. E um tipo muito conhecido era os nomina sacra, que é o plural de nominus sacrum, em latim, né? Que são nomes sagrados. Então, o que era isso? Determinados nomes sagrados, eles eram escritos dessa forma, em abreviatura ou em siglas. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa lista dos principais nomina sacra que a gente encontra nos manuscritos do Novo Testamento. Então, a gente tem aqui a primeira, que é Anthropos, que é homem, né? David, que é Davi, Theos, que é Deus, Israel, né? Jerusalém, Jesus, Kyrios, né? Israel, Jerusalém, Jesus, Cristo, Méter, que é mãe, Uranus, que é céu, Pater, que é pai, Pneuma, que é espírito, Soter, que é salvador, Stauros, que é cruz, Huios, que é filho, e Christos, que é Cristo. Então, quando a gente visualiza, né, essas folhas de manuscritos dessa época, os manuscritos do Novo Testamento, a gente não vai encontrar Anthropos, a gente vai encontrar essa sigla aqui do lado, né? Assim como Deus, assim como Jesus e por aí vai. Beleza? Então, essa é uma particularidade dos manuscritos do Novo Testamento. Pode passar. Olha que legal. Estou falando sobre os principais manuscritos, né? Vou citar só alguns, tá bom? Tem outros assuntos ainda para serem falados. Mas veja, esse primeiro, o papiro Rylands, conhecido como P52, é talvez a peça, o fragmento mais antigo que se conhece do Novo Testamento. É o papiro John Rylands. Ele foi escrito por volta do ano 130. Se a gente considerar aqui o Evangelho de João foi escrito talvez na década de 90 do primeiro século, então a gente tem uma janela aí de poucas décadas, né, entre o texto original, né, quando a gente supõe que o autógrafo foi produzido, e as cópias mais antigas, né? E aí a gente tem nesse fragmento alguns versículos do capítulo 18 de João. Então a gente tem aí a frente e o verso da mesma página. Beleza?
Eu trouxe o papiro 52 por ele ser o mais antigo, mas não é o mais conhecido. Os mais conhecidos são exatamente os códices, que são muito antigos, que estão em perfeito estado e que são tidos como muito confiáveis. A gente tem o Códice Sinaítico, né? Você tem aí essa foto, parece a Bíblia aberta, né? Mas, na verdade, esse é o Códice Sinaítico. Ele foi escrito provavelmente na primeira metade do século IV, então entre o ano 300 e o ano 350, né? Pode passar. E eu trouxe também só mais dois, o Códice Alexandrino, que é do início do V século, e o Códice Vaticano, que é do início do IV século. Então, eu não consigo identificar essa página do Códice Alexandrino, mas aqui, o Códice Vaticano, a gente tem o finalzinho do Evangelho de Lucas e o início do Evangelho de João, nessa página, né, que está na foto. Ok, pessoal? Então, esses são os códices mais conhecidos, né? Só que há muitos outros manuscritos também bastante conhecidos, bastante importantes. Esses foram só para ilustrar um pouco. Pode passar adiante, por favor. Aí a gente entra na questão das variantes textuais. Olha só. Como eu tinha falado para vocês, os textos copiados à mão, copiados por vários séculos, em contextos complicados, muitas vezes em contexto de perseguição, copiados por copistas amadores ou por copistas muito experientes, e esses copistas cometeram todo tipo de erro que a gente pode imaginar. Então, como eu tinha falado no início, a gente tem 6.000 manuscritos, dos quais nenhum é igual ao outro. E a gente tem milhares e milhares e milhares de variantes textuais, né? E a crítica textual vai se debruçar sobre estas cópias para estudar estas variantes e para chegar ao texto mais confiável, né? Ao texto que seria o autógrafo, né? O texto original. E aí, vamos falar aqui sobre dois tipos de alterações no texto, tá bom? O primeiro tipo de alteração é a alteração acidental e o segundo tipo é a alteração intencional. Então, quando se fala em alteração acidental, entenda, um equívoco visual. O cara está copiando um texto e ele viu uma letra e achou que era outra, sabe? Ele teve um problema para interpretar a letra do cara que escreveu antes, né? E esse equívoco visual fez com que ele copiasse alguma coisa diferente do texto que ele quer reproduzir. Por exemplo, equívoco auditivo. Então, alguém está lendo um texto para outra pessoa escrevendo. E aí o cara escutou uma coisa, pensou que escutou outra e escreveu diferente, né? Então, são alterações que aconteciam, não porque o cara quisesse alterar o texto, mas porque ele se equivocou. Equívoco de memória. Então, o cara acha que ele está copiando um texto, o mesmo texto mais de uma vez, e ele acha que ele conhece aquela passagem, de modo que ele vai produzir a sua cópia sem conferir no texto base. Então, ele é traído pela sua memória, pensa que é de um jeito e é de outro, né? Equívoco de julgamento. Por exemplo, o copista anterior colocou uma nota à margem do texto, e o cara pensou que ele julgou que aquela nota de rodapé fazia parte do texto original, e ele incluiu, né, na sua cópia uma nota de rodapé. Então, são variantes de origem diversas, mas todas elas constituem esse tipo de alteração, que é a alteração acidental, né? Pode passar, irmão. E a gente tem as alterações que seriam intencionais, né? E aí nós temos aí 7 tipos. Harmonização textual, quando, por exemplo, o cara está fazendo uma cópia do Evangelho de João e ele, por algum motivo, acha que precisa harmonizar algum detalhe do Evangelho de João com o que ele leu em Marcos, em Lucas e em Mateus. Aí ele traz alguma informação nova, ele coloca no Evangelho de João. Na melhor das hipóteses, ele quer melhorar o texto, né? Por exemplo, uma adaptação litúrgica. Então, com o passar do tempo, na medida que a liturgia da igreja vai se desenvolvendo, os copistas puderam ter ou tiveram intenção de fazer alguma adaptação do texto para se encaixar, ou melhor, para encaixar a sua liturgia em algo que estivesse registrado nos textos bíblicos, né? Ou uma correção ortográfica. Então, o cara acha que conhece o grego mais do que o copista anterior, ele acha que o texto está errado em algum momento, e ele faz uma alteração no texto. Correções históricas ou geográficas. Então, o cara conhecia, por exemplo, a região da Palestina, e ele achou que o evangelista, em algum momento, deu alguma informação errada, ele quer fazer uma correção no texto, né? Correções doutrinárias, correções exegéticas, interpolação de notas marginais, é muito parecido com o que eu falei sobre erro de julgamento, né? Porque muitas vezes os caras faziam notas, né, de rodapé, anotações nas margens dos textos. Um exemplo disso, pessoal, é bem conhecido. É claro que tudo isso é questionável, né? Não é uma ciência exata, né? Mas um exemplo disso, por exemplo, é o chamado coma joanino.
acho que no capítulo 4 da primeira epístola de João, quando se fala, olha, 3 são os que dão testemunho na terra, e aparece em algumas versões de 3 são os que dão testemunho no céu, né? Então, é possível que um copista, lendo o texto de 1 João, ele fez uma observação daquilo que estava, a partir daquilo que ele estava lendo. E aí, as cópias que foram feitas posteriormente acabaram pegando essa notação marginal, né? E um último ponto seria a interpolação de tradições. Então, tipo, tradições que eram transmitidas por via oral nas comunidades cristãs, que não estão registradas nas escrituras, mas que as pessoas ouviam, diziam, olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e coisas que se entendia que Jesus tinha feito, mas que não estava registrado no texto bíblico, que em algum momento algum copista adicionou ao texto bíblico essas tradições. Então, algumas passagens que são omitidas em alguns manuscritos antigos, possivelmente elas foram adicionadas nesse processo de interpolação de tradições, né? Beleza, pessoal? Então, pode seguir adiante. Então, essas seriam, de forma bem resumida, né, os tipos de variantes textuais, né? E aí, as variantes textuais, pessoal, elas nos levam a tipos textuais. O que seria isso? É o seguinte, quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que, em diferentes lugares, a igreja tinha pensamentos e práticas diferentes. Por exemplo, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, né? A gente vai ver que 3 cidades foram muito importantes no desenvolvimento da igreja cristã. Roma, Antioquia e Alexandria. Então, o que acontece? Muitas vezes, os copistas, assim como a gente tinha diferenças entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, o copista do Oriente e o copista do Ocidente vão cometer erros diferentes, mas que vão ser comuns a pessoas daquela localização, entende? Então, o cara que está numa cultura oriental, o cara que está num contexto geográfico específico, ele tende a cometer tipos de erro que vão ser comuns àquela comunidade e não vão aparecer do outro lado do mundo, por exemplo, né? Então, isso vai trazer os tipos textuais. A gente tem aí o texto alexandrino, o texto ocidental e o texto bizantino. Essa divisão de textos tem unicamente como fonte, né, de classificação os tipos de variantes textuais. Então, a gente tem as variantes textuais que são típicas do texto alexandrino, as variantes textuais que são típicas do texto ocidental e as variantes textuais que são típicas do texto bizantino. Beleza? Então, a gente vai ter um que é mais explicado, a gente vai ter um que é mais seco, né? Por aí vai. Sem entrar em cada um desses pontos, né, que não é o objetivo, mas só para mencionar isso, porque isso é importante quando a gente fala de crítica textual do Novo Testamento. Pode passar, Ed. Já estamos encerrando, viu? Então, falar um pouco sobre método, bem rápido, e seguir para o final. Olha que legal. Então, basicamente, qual é o método da crítica textual? Né? Como a gente tinha falado, 6 mil manuscritos, centenas de milhares de variações. Como é que a gente chega no texto original? Quais são os critérios para a gente chegar no texto que seria mais parecido com o autógrafo, né? Então, o primeiro passo, por exemplo, você está estudando o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Então, você vai coletar e organizar todas as evidências que se referem a essa passagem, né? Então, a primeira parte é coleta e organização das evidências. A segunda parte é fazer análise dessas evidências. Então, você vai fazer análise de cada variante textual, buscando fazer a reconstrução, que é a terceira parte, né? Buscando fazer a reconstrução da história do texto. Porque quando você faz a reconstrução da história do texto, você consegue chegar nas leituras que são mais antigas, né? Então, de uma forma bem rápida, esse é o método da crítica textual. Então, o objetivo, para chegar no texto original, é fazer a reconstrução da história, da transmissão daqueles textos, para a gente alcançar as variantes, as leituras mais confiáveis, né? E aí, pessoal, eu não tinha falado no início, mas é importante que eu coloquei aqui, as fontes da crítica textual são papiros, né, que são os textos, o material onde provavelmente os autógrafos são produzidos, né? Os papiros, os pergaminhos. Aí, quando a gente fala em pergaminhos, além da diferença de forma, né, no caso, rolo e códice, a gente tem também a diferença nas letras.
Então, você vai encontrar muitas vezes, estudando crítica textual, a palavra unciais. O que são os unciais? São os pergaminhos que são todos em letra maiúscula, né? E os minúsculos são os pergaminhos que já tem a diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula, que é já no período de predominância do texto bizantino, do Império Bizantino, né? A partir do 5º século, 6º século. A gente, além de papiros e pergaminhos, tem os lecionários. O que eram os lecionários? Eram textos utilizados na liturgia da igreja. Então, eram manuscritos que traziam passagens específicas do Novo Testamento que eram lidos em determinados dias na igreja. E, além de papiros, pergaminhos e lecionários, a gente tem os textos dos pais da igreja. E é muito importante essa contribuição, né, dos autores do 2º século, do 3º século, e não só autores que escreviam em grego, e não só nos manuscritos gregos, mas também os manuscritos em latim, em siríaco, em copta, e nas diversas linguagens nas quais o Novo Testamento foi escrito e foi copiado. Escrito não, foi copiado, né, nesse período. Beleza? Pode passar adiante, eu só tenho mais 2 slides. Então, olha só, o anterior. Olha só, eu coloquei essas observações falando sobre a importância ou sobre a relevância da crítica textual. Então, veja, a história da transmissão dos textos nos ajuda a compreender a história da igreja. Eu já tinha mencionado isso no início, né? Então, conhecer a história da transmissão dos textos nos ajuda a compreender a história da igreja. E o conhecimento da história da igreja nos ajuda a compreender a história dos textos. No caso, não a história do texto original, né? Mas a história da transmissão do texto. Beleza? E isso nos ajuda a chegar no texto original, né? Segunda coisa que é muito importante, a boa teologia, ela depende da boa exegese. E a boa exegese depende do texto confiável, né? Então, quando a gente tem esses milhares de variantes, a gente precisa chegar nos textos confiáveis para poder ter a noção do que o texto diz de verdade, para poder ter a interpretação correta, né? Então, a importância da crítica textual reside nisso aí, né? Então, crítica textual se refere a respeitar o texto. O amor ao texto bíblico e a compreensão da sua importância nos leva a querer conhecer profundamente o texto e a sua história em seus mínimos detalhes. Então, respeito pelo texto, o entendimento exatamente de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, é o que nos leva a querer esse aprofundamento, né, e esse conhecimento. Beleza, pessoal? Então, a gente parte do pressuposto, de fato, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, tá bom? Nada disso aqui depõe contra a inspiração e nada disso aqui depõe contra a confiabilidade do texto. Exatamente o contrário. É porque ignorar esses dados não faz com que as variantes desapareçam, né? As variantes existem, a gente tem que lidar com elas, né? Então, por meio da crítica textual, a gente tem como, de alguma forma, chegar nessas leituras confiáveis. Beleza? E aí pode passar para as referências. Então, pessoal, é claro que tem muito mais coisa, tá bom? Só trouxe algumas coisinhas que eu considerei importantes, que eu considerei interessantes para compartilhar, mas nossas referências são essas. Esse texto do Paulo Anglada, que é um pastor presbiteriano, Manuscritologia do Novo Testamento, ele tem em e-book, né, para Kindle. A gente tem, eu utilizei bastante, uma das minhas principais fontes é esse livro aqui, que é exatamente a Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, do Wilson Paroche. Eu utilizei a gramática de grego do Ezequias Soares, porque ele tem uns suplementos, uns artigos que falam sobre materiais de escrita do Novo Testamento, Nomina Sacra, algumas outras coisas. E eu não usei hoje, né, mas é muito importante que o pessoal que tiver interesse no assunto, isso aqui é o Novo Testamento grego, é a chamada edição das Sociedades Bíblicas Unidas. E esse material, ele tem um aparato crítico. O que é o aparato crítico? No rodapé do texto, um compêndio das variantes textuais e a história daquelas variantes. Não tanto a história das variantes, mas todas as leituras possíveis daquele texto. E é imprescindível para quem estuda crítica textual ou quem tem interesse nesse tipo de assunto, né, ter um Novo Testamento como esse e consultar esses aparatos críticos. Beleza, pessoal? Eu ia ainda trazer alguns exemplos práticos, mas não dá tempo, tá bom? Tem alguns textos clássicos que tem variantes que todo mundo conhece, e ia falar um pouco sobre essas variantes, mas se alguém quiser perguntar, estamos aí. Beleza, pessoal? Obrigado por terem me ouvido, desculpem pela velocidade da exposição, e o que eu puder responder, das dúvidas que aparecerem, vou responder. Valeu. Ótimo, Tiago, foi muito bom. Deixa eu parar aqui a gravação. As perguntas a gente não grava não, fica para quem